Jackie, come here. Come on. Come on, darling. Come, Jackie. Come. Gente, essa é a voz de Pávlova. Vocês sabem quando toda essa história começou? Quando eu dava aulas em cursos superiores de dança, a frase que eu mais ouvia era: o balé é uma arte de museu e, como tal, tem que ser preservado. Mas o balé morreu, não é uma arte viva da criação coreográfica. Desde então, eu comecei a me preocupar com o desconhecimento que aqueles que amam o balé ou dizem amá-lo demonstram em relação à sua própria criação coreográfica. Por isso é que eu tenho postado vídeos dos séculos XIX e XX, vídeos que parecem, às vezes, contemporâneos, e são contemporâneos, mas só podem ser dançados por bailarinos com base clássica, e bota uma boa base clássica nisso. O refinamento dos movimentos, a estética do balé é única e, na minha opinião, insubstituível para dançar o balé que é criado nos nossos dias. Para mim, se tornou uma missão que eu procuro dividir com vocês. É fácil gostar de uma música, de um balé que eu não conheço? Nem sempre. Principalmente num tempo em que a gente só conhece os 3 minutos de uma variação de um balé de 2 horas. Sempre com piruetas, pernas altíssimas e foetês. Mas a gente tem que ampliar o gosto, ou senão a gente contribui para a concepção de que o balé morreu mesmo no século XIX. Hoje eu vou colocar um vídeo que mostra a primeira criação coreográfica de Fokine, portanto, século XX. É muito familiar para nós. É A Morte do Cisne, criado em 1905 para Anna Pavlova. Era 1905, quando a lendária bailarina Anna Pavlova pediu ao coreógrafo Mikhail Fokine que criasse um solo para ela. Ele sugeriu O Cisne, da suíte musical O Carnaval dos Animais, do compositor Camille Saint-Saëns. Pavlova logo concordou, uma vez que estava inspirada pelos cisnes que vira em parques públicos e no poema de Lord Tennyson, A Morte do Cisne. Fokine descreveu como foi o processo criativo na revista Dance Magazine de 1931. Foi quase uma improvisação. Eu dançava na frente dela, ela diretamente atrás de mim. Enquanto ela dançava, eu comecei a caminhar ao lado dela, curvando seus braços e corrigindo detalhes de poses. E essa dança se tornou o símbolo do novo balé russo. Foi uma combinação de técnica magistral com expressividade.
era como uma prova de que a dança poderia e deveria satisfazer não apenas os olhos, mas por meio dos olhos deveria penetrar na alma. Pávlova estreou A Morte do Cisne no Teatro Mariinsky. Quando a música parou, o público ficou em silêncio por tanto tempo que Fokine, esperando nos bastidores, temeu o pior. Mas, finalmente, a multidão explodiu em aplausos e Pávlova teve que voltar inúmeras vezes ao palco. O público, em êxtase, não se sentava. Eles captaram que se tratava de um novo tipo de balé. Os espectadores ficaram fascinados com cada movimento de uma bailarina incrivelmente frágil, cujo lirismo, dor e, finalmente, graça redentora havia criado um momento sem precedentes no balé. Ela esteve pela primeira vez no Brasil, em 1918, trazendo seu solo celebrado por todos os públicos. Só em 1920, o solo estreou nos Estados Unidos, mas registrado como se essa fosse a primeira vez que fora visto nas Américas. Haja paciência com a crítica internacional. Ela nunca sabe nada sobre o Brasil. Pávlova estava no auge do estilo acadêmico de Petipa. Bailarina consagrada, ela surpreendeu o público com a mágica expressão do seu dom, com uma dança que parecia desprendida das regras acadêmicas. Ao longo de sua carreira, Pávlova executou A Morte do Cisne quase 4.000 vezes e, em seu leito de morte, teria pedido a seu marido: prepare o meu traje de cisne. Gente, como um trabalho tão pequeno pode ser tão revolucionário. Ali Fokine usou o tchutchu tradicional e uma técnica altamente desenvolvida, mas cujo propósito não era exibi-la. Apenas criar o símbolo da luta eterna ao longo da vida de tudo o que é ligado à morte. Ele aspirava a ir além das tradições estereotipadas do balé. Aspirava por uma dança que apelasse não apenas aos olhos, mas às emoções e à imaginação. Experimentou um uso mais livre dos braços e do torso. Provavelmente a dança livre de Isadora Duncan tenha exercido relevante influência sobre ele. Esta metáfora sobre a morte, descrita em 4 minutos, era impensável um ano antes. A assinatura da obra é traduzida apenas pela fluidez dos braços, das mãos e pelos movimentos da parte superior do corpo e dos pequenos passos chamados bourrée. Maya Plisetskaya foi outro ícone como intérprete de A Morte do Cisne. É ela que vocês estão assistindo nesse momento. Seus braços e mãos impressionam, maravilharam a todos, sempre, e revelam a importância fundamental
de sua utilização para o balé. Meu Deus. No céu tem que ter balé. Ou não é céu? Plisetskaya recebia cartas do mundo todo indagando sobre seus braços. No vídeo Plisetskaya's Arms, ela ensina: as posições e movimentos de pernas e pés estão rigidamente estabelecidas pela técnica clássica, não mudam, mas os braços e mãos encontram-se livres para expressar tudo: nacionalidade, identidade, caráter, sentimento, época. E, no entanto, tantos professores, tantos alunos não dão a menor importância aos braços e às mãos. My arms and hands can transform classical hunchback horse movements into a Russian dance. O estilo de dança russa, While my legs and feet are going classical. os pés e as pernas estão I hold imaginary da forma hands. clássica como sempre. Aqui ela é uma espanhola, Laurência. Because this is Spain. And here, Aqui ela faz com os braços os movimentos de uma bailarina indiana e aqui de uma bailarina persa. the arms would always go to form a loose circlet above the head in any Aqui pattern. um braço Why? de uma bailarina romântica do século XIX. So are they in the Swan Lake, E aqui, restless and no fluttering. Lago dos Cisnes. Que maravilhosa. A morte do cisne é um solo pequeno, mas tão poderoso que é reservado apenas para as bailarinas mais reverenciadas, e somente elas devem dançá-lo. Não é um momento qualquer da história da dança. É um momento especial. Russa também, Uliana Lapatkina foi considerada pela sua interpretação icônica como a mais extraordinária intérprete da atualidade de A Morte do Cisne. Extraordinárias artistas, estas bailarinas permitem que observemos como suas leituras do mesmo papel são diferentes, pessoais e harmonizadas com a época em que dançam. Pávlova nos oferece um cisne agoniado, porém sua expressão é menos trágica. Já Plisetskaya acentua o desespero da luta contra a morte. Lapatkina representa com incrível profundidade a altivez e a dignidade que caracterizam os cisnes até seu momento final.
O cisne é a ave mais bela que existe. а могут быть очень Ele трепетными está morrendo. и É кричащими. claro que as mãos são muito importantes. А Elas подальше, podem se mostrar absolutamente diferentes a cada набирая performance. синий воздух, Depende de qual é a natureza do cisne que está à beira da morte. Ele pode ser glorioso, конечно, должны жить. forte, mas derrotado, ou pode morrer suavemente, como uma respiração. Именно этот лебедь. Ou, ao contrário, pode morrer tremendo e И gritando, поэтому у всех балерин tombando оркестр, и ou поэтому procurando каждый sorver o ar, танцовщица respirar. абсолютно свой характер. As mãos precisam ter vida. Здесь São elas que expressam os sentimentos. основная возможность Todas as сказать bailarinas são свободу diferentes. нюансов, Cada uma свободу cria um интерпретации. personagem И diferente. у каждой балерины O есть principal em A Morte do Cisne é a liberdade básica de interpretação. Esses ensinamentos da Lapatkina, da Plisetskaya, são preciosos para nos fazerem entender por que elas são ou foram quem foram. Pense também nos dedos das mãos. это сделать, Eles revelam se o cisne nada sobre as águas потому что ou se ты eles как sugerem будто улетаешь в que ele небо, voa ты para o становишься céu. выше, Nesse momento, você parece até mais alta. и на кончиках пальцев ты O плывешь pas de bourrée словно по pode ser воде. trêmуlo, Pas de fremente, bourrée может mas быть pode ser точно так же, paralisado. очень No momento трепетным, da dor, da fraqueza, а no может momento da замирать на morte, месте в момент da explosão. боли, Não в existe момент nenhum salto, nenhum outro passo na morte do cisne. A interpretação muda dependendo de como você ouve a любой música, скок, de como o próprio любой взлет maestro a sente получается настроение ou более até de que лиричное, recursos более você воздушное, dispõe. более Se harpa com violoncelo Поэтому ou от se a того, orquestra как ты inteira. слышишь сегодня Se a музыку, orquestra зависит от toda того, что toca, меняется лебедь, se torna меняется его mais настроение, trágico, mais меняется его dramático. меняется Quando é só violoncelo e harpa, выражение a лица. atmosfera fica mais lírica. Depende de como você ouve a música Это naquele самое dia. главное, что лебедь должен быть каждый A раз. maneira como você Эта история sente a должна быть каждый música раз рассказана muda с начала seu до próprio конца. sentimento. O cisne será diferente. Первый и A последний cada раз. performance, cada desempenho é único. É até interessante assistir mais de uma vez a morte do cisne no mesmo dia. Ainda são palavras de Lapatkina. A morte do cisne atinge uma dimensão enorme, porque tanto o público quanto o bailarino estão enfrentando a questão da vida ou da morte. E tem um significado especial para mim, pois me ajuda a superar meu próprio medo da morte. Dançar tantas vezes a morte do cisne, às vezes no mesmo dia, me permitiu explorar a morte, passando por diferentes sensações. Procure observar a beleza de um cisne e crie suas próprias asas, praticando diferentes movimentos de braços, suaves, quebrados, impulsivos. Vamos olhar Uliana Lapatkina dançando agora a morte do cisne.
essa asa quebrada provoca uma dor dentro de nós. Ai, eu sinto a dor. É físico que eu sinto. Eu fico muda quando eu vejo a morte do cisne, quando eu vejo uma bailarina transcendental como Lapátrina. Eu tenho certeza de que se alguma coisa pode salvar a humanidade, é a arte. Mas arte mesmo, não artimanha. Arte profunda, verdadeira, que provoca em nós uma catarse. E, gente, eu agradeço todos os dias ter nascido e vivido nesse mundo toda a minha vida. Isso aqui é uma explosão minha, porque eu fico tão maravilhada. Eu queria que vocês se lembrassem de uma coisa. A morte do cisne lembra o Lago dos Cisnes, mas confundir as duas obras só é aceitável em alguém sem interesse em balé. Num professor, num aluno adiantado, sem falar em um profissional, claro, é absolutamente inadmissível. E eu fico por aqui hoje, encantada com as coisas que eu vejo. O balé me chamou aos 3 anos de idade. Gente, eu estou com 75. Muito mais encantada do que eu era aos 3, aos 5, aos 15. Então, cada vez eu fui ficando mais maravilhada com esta arte que Dona Eugênia Feodorova dizia que foi a maior criação do ser humano. Eu concordo com ela. Nosso próximo vídeo também fala de cisne. Nosso próximo vídeo é o Lago dos Cisnes. Não sei se vocês já perceberam que eu estou fazendo um link entre balés que as pessoas confundem porque os trajes são semelhantes e porque às vezes têm títulos parecidos. Lácio Fid e Lécio Fid. A morte do cisne e Lago dos Cisnes. Um beijo para vocês.